Johan é muito pica. Ele é muito pica, mas ele é um filho da puta muito pica. Cara, vamos lá. Cara, Monster é um bagulho muito absurdo. Eu vi pouco do anime. Eu não cheguei a terminar Monster. Mas eu vi uma cena que me deixou fudido da cabeça. Que é aquela cena do moleque, que o Johan dá um apavoro no moleque. Cara, sério, não. Puta que pariu, mano. Nossa, aquela cena me deixa pegado, velho. Nossa, nossa, nossa. Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1, play. Monstros sempre existirão. Há um dentro de cada um de nós. Mas um anjo também mora lá. Não há nada mais importante do que descobrir como matar um e nutrir o outro. Jaqueline Novogratz. Doideira. Já viu a música do Johan do Enigma? Não, não vi. Eu sou Rafael, psicólogo, e não existe monstro Opa. mais assustador do que aquele que consegue dar vida ao monstro adormecido dos outros. Hoje é a segunda Sim. parte da reflexão sobre Johann Liebert. Tem spoiler de tudo em Monster. Vamos lá. Em seu livro Assim Falava Zaratustra, Nietzsche... Bem, já tá avisado que tem spoiler da porra toda de Monster. Se você não viu Monster, não veja esse vídeo. Não veja esse... Dá uma pulada aí, dá um skip aí. Espera um pouquinho. cita o termo Übermensch, um termo difícil de se traduzir, que muitos atribuem diversos significados, mas o principal dele seria o homem que transcende os limites da humanidade. A tradução desse termo alemão seria algo como o super-homem, alguém que cria seus próprios valores, que vive em busca de seus confortos, que vive nos limites, fazendo o que ele quer sem se importar com os outros. Johann criou suas próprias regras baseado no que ele acredita, fingindo seguir as regras da humanidade. Talvez Johann seja uma representação do super-homem de Nietzsche. O famoso psicólogo forense Robert Hare, em seu livro Sem Consciência, apresenta em sua capa um par de olhos profundos e sem pupilas, olhando para o leitor. Alguns dizem que os olhos de um psicopata são frios e sem vida, como se fossem os olhos de um predador, enquanto outros vão dizer que ele tem um olhar mais hipnótico, ou um olhar vazio semelhante ao de um réptil. Quando eu vi a representação do olhar do Johann, principalmente no mangá, eu me lembrei totalmente desse livro. Psicopatia é o transtorno de personalidade antissocial, e como eu apresentei no primeiro vídeo, Johann já demonstrava esse comportamento desde cedo, desde a infância, associado muito ao que ele é de fato, mas também absurdamente influenciado pelo ambiente que ele viveu, um ambiente disfuncional que ele presenciou na infância. Johann, após levar o tiro de sua irmã, que foi inclusive a pedido dele, ele acabou sendo salvo pelo Kenzo tema. Johann é salvo pelo contexto ético do tema, que prioriza a operação do garoto ao invés de um prefeito, de uma pessoa mais famosa, justamente porque o garoto tinha chego primeiro. Nesse cenário estavam duas pessoas totalmente opostas. É um paradoxo muito grande aí, porque Johann é o oposto do tema, mas Johann admira esse médico. Só por esse detalhe percebemos a complexidade desse personagem, que não vê valor na vida humana, mas vê valor em alguém que salva vidas humanas, que faz o oposto dele. Temos uma enorme necessidade de entender coisas que são desconcertantes e assustadoras para torná-las menos assustadoras. É por isso que tentamos achar sentido em tudo. Encontrando esse sentido, principalmente de coisas desconhecidas, reduzimos o nosso medo. Essa forma de compreensão empática reduz o medo do desconhecido. Ou seja, quanto mais conseguimos entender um monstro, menos assustador ele se torna. No caso do Johann, isso se torna ainda algo mais difícil. Ele é quase como se fosse um fantasma, escondido nas ações dos outros. Quem o conhece teme apenas por ouvir o seu nome. É por isso que gostamos de sentar e ouvir pessoas contando histórias. É um modo de se preparar para algo. É uma forma de querermos entender o desconhecido. O pesquisador Shane McCorstein fala que se aproximar de criminosos e autores de horror é uma maneira de vivenciar a morte sem ser vítima dela, de se tornar testemunha da morte e assim exercer algum tipo de controle sobre ela. Johann sempre teve um vínculo muito forte com sua irmã. Quando ele se torna adulto, ele se separa dela. Ele acaba passando por várias famílias, onde vai aprendendo coisas novas com cada um, mostrando sua enorme facilidade em lidar com questões sociais, desde aprender novos idiomas até conseguir juntar um grande patrimônio. Sua aparência, seu jeito calmo de agir. Naoki Urasawa detalha Johann como se fosse uma pessoa perfeita. Johann é belo, inteligente e bastante cordial e educado, o que torna ele um prato cheio para o efeito Halo. Halo em inglês significa areola. No contexto das artes religiosas, as areolas são coroas de raios de luz ou círculos luminosos que cercam a cabeça de heróis, de anjos ou de santos. O brilho da auréola tem o poder de retratar as pessoas em uma maneira especial, como se a pessoa fosse de outro mundo. Ou seja, de alguma forma, ela faz a gente ter um pré-julgamento sobre aquela pessoa, aquele ser. E é disso que se trata o efeito Halo. Esse é um fenômeno curioso, pela qual a maneira como percebemos um traço de caráter de uma pessoa influencia todos os julgamentos subsequentes de outros traços de caráter não relacionados da mesma pessoa. Ou seja, a nossa primeira impressão de um estranho muitas vezes tem efeitos de repercussão em todas as avaliações futuras de sua personalidade e
habilidades. Esse fenômeno foi confirmado em um estudo do psicólogo Eduard Thorndike, que realizou uma pesquisa com trabalhadores industriais. Ele pedia aos empregadores para que classificassem seus trabalhadores em diferentes características: habilidade de liderança, inteligência, qualidades pessoais. E o que Thorndike viu ao observar esses dados era algo bem curioso. As pessoas tendiam a classificar aqueles mais bonitos como sendo também mais inteligentes e mais confiáveis, sendo que, obviamente, uma coisa não teria relação com a outra. Então, por exemplo, Sim. se vemos alguém muito bonito, podemos acreditar que aquela pessoa também é inteligente, educada e simpática. Ou seja, meio que pode borrar a nossa percepção real sobre aquela pessoa. Ou seja, Faz talvez sentido, cair faz na sentido. conversa do Johan seja mais fácil ainda. Ele tem uma boa aparência, é bastante cortês, é bastante educado, o que faz com que pessoas ali ao redor dele acabem atribuindo características a ele que ele não possui. E talvez... Cara, pô, fazendo um adendo aqui, cara, tem uma parada muito doida que, tipo, a minha mãe, e até eu gosto bastante de true crime, pra caralho. A gente vê muito caso, tá ligado? Policial e tudo mais. Mano, tem umas paradas assim que é uma galera que tu não bota fé nenhuma, que é, tipo, assassino. Tipo, firmemente, tá ligado? E é um psicopata, mano. Tem umas paradas muito doideiras, velho. Tem umas paradas muito doideiras. E geralmente é quem, tipo, tem, sei lá, um status muito alto. É quem, tipo... Pô, Aristófanes é um bom exemplo disso, tá ligado? As modelos são literalmente isso. Pessoas que são vangloriadas por causa da aparência. Cara, de certa forma. Não de forma... Não acho que tenha tanto a ver com a psicopatia em si, mas a gente tende a julgar ela pela cara, sim, mano. Eu entendi o ponto. Talvez esse seja o grande motivo de Johan se aproximar com tanta facilidade das pessoas no anime, sem levantar nenhum tipo de suspeita. E essa, com certeza, é a base de como ele consegue manipular as pessoas. Esse comportamento dele, inclusive, se assemelha muito aos psicopatas retratados na mídia. Pessoas manipuladoras, porém... Pessoas com transtorno de personalidade antissocial estão um pouquinho longe disso. O Johan, na verdade, seria meio que uma exceção nesse caso. O psicólogo e pesquisador Kevin Dutton trouxe uma questão bastante polêmica com relação à psicopatia. Ele fala que a psicopatia em si é um traço potencialmente útil que podemos até mesmo nos beneficiar. Como assim? Dutton fala que quando se trata de crescer, avançar, do ponto de vista financeiro ou social, essas pessoas acabam se dando muitas vezes bem. Seriam pessoas mais bem-sucedidas. Em seu estudo, ele enfatizou 8 aspectos da psicopatia. E desses 8, 7 são vistos como potencialmente benéficos para a vida cotidiana e um que é prejudicial. Nas palavras dele, psicopatas são assertivos, não procrastinam, tendem a se concentrar no positivo, não levam as coisas para o lado pessoal, eles não se batem se as coisas deram errado, mesmo que sejam os culpados. E eles são muito bons sob pressão. Esse tipo de características não são apenas importantes na área de negócios, mas... Eu acho que eu não sou psicopata então, hein? Ossada. Também no cotidiano. Que bom, eu acho, A característica negativa que ele cita é justamente a característica que não vemos muito no Johan, ainda mais quando ele se torna adulto, que é a impulsividade. Dificuldades com o controle de impulso e irresponsabilidade é uma característica prejudicial e um sintoma forte desse transtorno. Dutton fala que quando esse traço de impulsividade está presente, psicopatas muitas vezes voltariam suas mentes para o crime e a violência, buscando uma gratificação imediata de ganância e vaidade. Ou seja, eles teriam uma baixa capacidade de planejar a longo prazo, o que dificultaria a eles, por exemplo, a não controlar tendências mais selvagens e criminosas. E aí esse que é o grande ponto do Johan. Ele tem todas as 7 características positivas, segundo Dutton, da psicopatia, e não possui muito da negativa, o que tornaria ele alguém ideal para alavancar nesse aspecto. Porém, Johan não é uma pessoa com 0 problemas. Muito longe disso. O Johan não atualiza para a sua realidade atual uma experiência que ele presenciou e internalizou desde a infância. A história do monstro sem nome, que conta a jornada de um monstro que queria ter um nome. Esse monstro não se sentia completo e ele vai em busca disso. O mundo é um lugar enorme e então ele se divide em 2. Um vai para o leste e o outro para o oeste. O monstro do leste vai encontrando pessoas no caminho, oferecendo poder em troca do nome daquela pessoa. Só que ele precisa fazer isso sempre, já que ele entra no corpo daquela pessoa que faz o contrato com ele. E com o tempo ele vai crescendo dentro dela, voltando a ser o monstro sem nome. A jornada dura até o monstro do oeste encontrar o monstro do leste. O monstro do oeste não tinha feito nada para conseguir o tão desejado nome. E ele fala que o motivo era que você não precisa de um nome.
Você pode ser feliz sem um nome, porque somos monstros sem nome. E então o monstro do leste que estava no corpo de um príncipe engole o monstro que foi para o oeste. E então, mesmo que ele finalmente tivesse encontrado um nome, não havia mais ninguém para chamá-lo por ele. Sempre pareceu para mim que o Johan tinha incorporado a história desse livro no seu significado, no seu plano de vida. O monstro do leste seria ele, que foi eliminando pessoas em busca de seu significado. E a Ana, o monstro do oeste, que descobriu seu significado de outras formas, sem precisar tirar ninguém do caminho. Johan não acredita no valor da vida no geral, nem dos outros, nem dele mesmo. Inclusive, para mim, ele é escravo de uma coisa, de uma filosofia. E isso modela a forma que ele vê o mundo. Uma visão muito compartilhada pela filosofia do niilismo. O niilismo é uma forma de visão de mundo que trabalha em torno da premissa compartilhada de que não há valor, significado e ordens inerentes à vida. Existem várias vertentes dessa visão de mundo e ao que Johan mais se aproxima é do niilismo existencial. O niilismo existencial que pode ser definido como uma posição filosófica de que não há valor intrínseco ou significado à vida. Johan parece seguir bastante essa filosofia, não vendo nenhum tipo de esperança na vida, no mundo como um todo. Para ele, não existe nada especial em nascer. Ele fala que isso é totalmente insignificante. E por isso, para ele, a morte é um acontecimento totalmente natural. E, consequentemente, a vida não teria muito sentido. Por isso que, para mim, o grande monstro dentro do Johan também poderia ser chamado de vazio. O vazio e a falta de esperança transformam a vida do Johan em uma espécie de caos. O sofrimento dele é justamente pela falta de esperança. Ele não encontrou essa esperança em nenhum momento de sua vida. Desde cedo, ele encontrou o mal bastante presente na vida dele. Ele via o mal no mundo, nas pessoas ao redor dele, o mal sempre estava perto dele. E com o decorrer do tempo, aquilo reforçava o que ele já acreditava. Por mais que Johan seja calmo, existem alguns pontos que tiram ele dessa calma, como as memórias que ele tem do livro O Monstro Sem Nome. Quando ele vê esse livro novamente, depois de adulto, ver aquele livro ativa uma área no cérebro dele que está guardado por memórias traumáticas. Aquele livro acessou uma região adormecida nele, meio que mostrando também um pouco da humanidade do Johan. No fundo, Johan tinha alguns medos e traumas do passado. Existe pouca, mas algumas pesquisas que faz uma ligação entre trauma psicológico e o aumento de níveis de traços de psicopatia. Existe uma pequena quantidade na literatura científica que indica potenciais ligações entre exposição ao trauma e traços insensíveis não emocionais. Seu vínculo, ou mais especificamente a sua falta de vínculo com sua mãe, poderia ser determinante também para a construção da personalidade dele. Além de não ter um pai, Johan foi abandonado pela sua mãe. Ele sentiu que não podia confiar em ninguém, nem na sua mãe, que na visão dele o tinha abandonado, e todas as outras figuras que apareceram para ele. Tanto que para mim esse é o grande motivo dele ter se livrado de todos os pais adotivos dele. Ele não confiava no afeto de ninguém que de alguma forma poderia fazer os papéis de seus pais. A cena que ele tenta induzir um garoto a tirar a própria vida retrata bem isso. Ele cita para o garoto que a mãe dele simplesmente não gostava dele, que ela não se importava com sua existência. No fundo, o Johan talvez estivesse dizendo isso para si mesmo. Jean-Paul Glasser trouxe uma teoria alternativa que propõe que eventos emocionalmente traumáticos que acontecem durante a infância têm de fato um impacto negativo no funcionamento emocional de quando você está adulto. Isso sugere que indivíduos traumatizados ou desiludidos em seu passado podem aprender a desligar suas emoções. Embora isso inicialmente possa ser usado como um método de enfrentamento, após um longo período de tempo, o indivíduo pode assumir os traços de personalidade psicopática de tanto lidar com aquilo, a chamada psicopatia secundária. Johan tem uma enorme facilidade de entender o outro, de transformar o medo de alguém na sua própria destruição, ou pegar a raiva oculta de alguém, fazê-la crescer até se transformá-la em um monstro. Uma forma bem similar ao que acontece na história do Monstro Sem Nome, onde as pessoas eram manipuladas justamente pelos seus próprios anseios. Ele consegue mostrar o monstro até mesmo para quem não consegue enxergar. Mas ele levantou um ponto bem interessante. Tipo, será que justifica o início da vida dele? Tipo, só aumentou o que ele já sentia, ou adormecido, ou foi tipo, sei lá, se ele tivesse uns pais bons, ele já, tipo, ele já ficava normal, tá ligado? Será, mano? Muito bem. Uma cena bem retratada é quando ele tenta mostrá-lo para o Hunchwald, o vampiro de Bayer, alguém que não enxergava, que não tinha visão. E mesmo assim ele consegue fazer com que ele veja essa escuridão. Johan viaja sobre o medo das outras pessoas. Mesmo quando as pessoas têm já um apoio, ele acaba por tirar o apoio daquelas pessoas do caminho, isolando a pessoa e preenchendo aquela parte que falta com ele mesmo. Foi o que ele fez com o Schwald, por exemplo, para conseguir mais poder econômico. O detetive Richard também se tornou uma vítima dele por isso. Johan acaba manipulando ele para que ele tire sua própria vida, usando do sentimento que mais tende a nos machucar, que é a culpa. Johan isola suas vítimas com o objetivo de manipulá-las. A manipulação quase sempre é mais efetiva quando você acaba isolando
isolando a pessoa, fazendo ela ficar sem ouvir outras considerações, limitando a capacidade dela de pensar por conta própria. Geralmente isso é utilizado somado a pressões que borram a percepção daquela pessoa. Tudo isso ligado ao tanto que o Johan não tem de empatia. Pelo menos a empatia de se compadecer com a dor do outro. Johan não sente remorso pela ação que ele toma. Isso faz com que ele não tenha pena de ninguém. Sua falta de apego primário poderia ter contribuído para essa falta de empatia. A empatia é um trabalho em andamento durante a infância e adolescência e é moldada por uma série de fatores, incluindo genética, temperamento, contexto e ambiente. A empatia, no entanto, não se desdobra automaticamente nas crianças. Enquanto nascemos conectados com a capacidade de empatia, seu desenvolvimento requer experiência e prática. É um detalhe muito sutil. Apesar do Johan entender a dor que o outro está sentindo, ele não se sensibiliza com a dor dessa pessoa. A empatia que ele tem é usada para manipulação, igual a que eu falei no vídeo do Yagami Light. Johan não vê seus atos como sendo algo errado. Em nenhum momento durante o anime ele mostrou qualquer sinal de arrependimento ou de empatia com suas vítimas. Um estudo do neurocientista Adrian Hein revela que pessoas com transtorno de personalidade antissocial têm menos células em seu córtex pré-frontal. Essa área é fundamental para entender sentimentos dos outros, pela capacidade de fazer julgamentos, considerar princípios e pela capacidade de aprender com a experiência de vida. Ou seja, ele ajuda fortemente na capacidade de refletir. É inclusive essa área que você está usando agora nesse vídeo. Esse déficit de células nessa região poderia comprometer alguém a se colocar no lugar do outro, no sentido de perceber que aquela pessoa está sofrendo de alguma forma. Johan, por algum motivo, não consegue fazer isso. O monstro jamais esteve apenas nele. Talvez ele esteja dentro de todos nós. Johan, de alguma forma, sempre viu o desespero em si mesmo. E muito dessa ideia dele de fim está enraizada nisso. Como na conversa que ele tem com Grossman. Ele fala que viu o fim por diversas vezes, mas que agora ele sabia o que era o real fim. Johan, no final, queria apagar os vestígios dele em tudo. Ele se via como um personagem de um mundo fictício e não como um ser humano de fato. Porque foi isso que o mundo mostrou pra ele desde o começo. Que ele era um personagem de si mesmo. Que ele não tinha significado próprio. E talvez por isso que Johan tentava despertar esse monstro dentro de qualquer um. Inclusive dentro de pessoas empáticas. E ele falhou. E ele falhou em despertar o monstro de dentro do tema. Ele não foi capaz de fazer com que o ciclo continuasse. Em diversos momentos, Johan tentou puxar o monstro que, teoricamente, estava ali, dentro do tema. Mas aí é que ele percebe que não tem como esse monstro aparecer se você não deixar ele sair. Johan era refém de uma visão que ele construiu durante toda a sua vida. Ana e Tema não seguem seu script, não seguem seu roteiro. Ele queria que o Tema fosse a pessoa a pôr o fim à sua vida, mas foi alguém aleatório que tentou fazer isso. O final de Monster é tão enigmático quanto esse próprio personagem. Não sabemos o que de fato acontece com ele no final. Sua cama do hospital vazia é a mensagem de um final sem conclusão. Uma conclusão que nem mesmo Johan, que controlava tudo, foi capaz de alcançar. Separamos tanto alguém perverso, um monstro, do resto da humanidade, que às vezes não percebemos que eles também são humanos, assim como nós, que nasceram da mesma maneira. E o motivo de nos fascinarmos com eles, talvez esteja no fato de que, de alguma forma, há uma parte dele que está dentro de todos nós, uma parte de todos nós que está dentro deles. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Pô, tem uma parada que ele levantou que eu acho muito, muito, muito importante frisar, velho. Muito, 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 muito importante, mano. Falou por experiência também, cara. Que ele falou que o Johan, ele separa as pessoas de outras pessoas pra você se sentir encurralado, sem ter uma segunda opinião, mano. E se você se sente assim, mano, se você se sente dessa forma, cara, é muito importante que você fale com outras pessoas, por mais que, porra, seja o mais idiota, por mais que você se sinta, porra, se submetendo a fazer isso, mano, faça, cara, porque isso vai fazer um bem tão bom pra você, cara. Eu não sei o quão longe isso aqui pode chegar, né, essa live pode chegar, mas, cara, porra, é muito importante isso, cara. Sério, é muito, muito, muito importante. Porra, doideira, cara. Porra, muito bom, muito bom. Gosto pra caralho desse canal. Porra, e entender a mente do Johan é uma coisa muito difícil. E, porra, complexa pra caralho, velho. Real. Muito bom o vídeo. Sério, excelente, excelente.